Você já parou para pensar que tem comida na sua cozinha que não deveria nem existir? Alimentos que surgiram por acidente, por engano ou com um propósito totalmente diferente do que a gente usa hoje? Pois é, nem tudo foi inventado por um gênio da culinária que sabia exatamente o que estava fazendo. Algumas dessas delícias só estão no nosso prato porque alguém errou, improvisou ou tentou criar algo completamente diferente. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Tem comida que era para ser remédio, ingrediente que foi criado para lavar roupa e até um dos lanches mais famosos do mundo que nasceu por pura birra de um chefe irritado. Então segura firme, porque depois desse vídeo você nunca mais vai olhar para esses alimentos do mesmo jeito. Eu sou o Bob e esse é o Sempre Curioso. Mete o dedo no like e vamos nessa! E para começar nossa jornada pelos erros mais deliciosos da história, nada melhor do que falar de um verdadeiro ícone da confeitaria: o leite condensado. Sim, esse docinho viciante não nasceu para rechear bolo ou fazer brigadeiro. Ele tinha um propósito bem mais sério e bem menos divertido. Hoje, leite condensado é sinônimo de doceria. Brigadeiro, pudim, recheio de bolo, aquele toque mágico no café. Mas acredite se quiser, ele não foi criado para adoçar a vida de ninguém. Na verdade, sua origem está diretamente ligada a um problema bem sério: a falta de refrigeração. Vamos voltar no tempo, lá para o século XIX. Não existia geladeira, leite fresco estragava rapidinho. E para piorar, doenças como tuberculose e febre tifoide eram transmitidas pelo leite contaminado. Resumindo, beber leite naquela época era quase um esporte radical. Foi aí que um cara chamado Gale Borden entrou na história. Borden era um inventor e queria resolver esse problemão. Ele teve a ideia de remover a água do leite, concentrando o líquido e deixando-o mais durável. Mas tem um detalhe importante. No começo, o leite condensado não era doce. Ele era só leite concentrado, feito para durar mais e alimentar tropas e exploradores, sem risco de contaminação. Mas aí vem a virada. Quando começaram a acrescentar açúcar, perceberam que isso não só ajudava ainda mais na conservação, mas também deixava o leite irresistível. E pronto, o que era para ser apenas uma solução prática virou um ingrediente amado no mundo inteiro. O mais irônico, o próprio Borden provavelmente nunca imaginou que seu invento acabaria sendo usado para fazer brigadeiro. E quer saber o mais curioso? O leite condensado já foi vendido como um alimento essencial para bebês. Sim, acredite, no início do século XX, muita gente diluía leite condensado e dava para as crianças como substituto do leite materno. Algo que, obviamente, não faz o menor sentido hoje, mas mostra como esse produto já teve uma função completamente diferente. E assim, o leite condensado deixou de ser apenas uma invenção para solucionar um problema de saúde e virou um dos ingredientes mais populares do planeta. Mas ele está longe de ser o único alimento com uma história maluca. Agora vamos falar sobre um líquido que hoje é tempero, mas já foi usado para desinfetar ferimentos e matar germes. Algum palpite? De desinfetante a tempero favorito. Se tem um item na cozinha que merece um troféu de produto multitarefa, é o vinagre branco. Ele tempera salada, conserva picles, dá brilho em panelas, desentope ralo e até mata bactérias. Mas a verdade é que ele nem sempre foi visto como comida. Na real, ele começou a sua história como um poderoso desinfetante e só muito depois virou ingrediente culinário. Agora, para entender essa trajetória bizarra, precisamos dar um pulinho no passado. Quando alguém esquecia um barril de vinho aberto por tempo demais, ele azedava e virava um líquido ácido. E como a humanidade é mestre em testar coisas aleatórias, e às vezes perigosas, não demorou muito para descobrirem que esse tal líquido tinha poderes quase mágicos. Na Roma Antiga, os soldados levavam vinagre para misturar na água e purificar. Lá, afinal, a água potável era um luxo raro. Hipócrates, o pai da medicina, usava vinagre como antisséptico para tratar feridas e curar infecções. E durante a peste negra, no século XIV, as pessoas faziam máscaras embebidas em vinagre, achando que isso as protegeria da doença. Não deu muito certo, mas a intenção foi boa. Mas quando foi que o vinagre finalmente caiu na cozinha? A grande virada veio quando perceberam que ele ajudava a conservar alimentos. Aí nasceu o picles, e a humanidade nunca mais largou o vinagre. O gosto forte, que antes era um problema, virou um truque culinário essencial.
E olha que louco! Ele ainda é usado como produto de limpeza até hoje. Então, da próxima vez que você temperar sua salada com vinagre, lembre-se de que poderia estar usando o mesmo ingrediente para limpar sua geladeira. Bem versátil, né? Mas se você achou estranho usar tempero como desinfetante, espera só até ouvir a história do próximo alimento. Porque a margarina não foi criada para passar no pão, ela tinha um propósito muito mais inusitado. Se hoje existe uma rivalidade entre manteiga e margarina, acredite, no começo, elas nem competiam no mesmo campeonato. A margarina surgiu não como uma alternativa culinária, mas como um alimento de guerra. O ano era 1869 e Napoleão III, sim, sobrinho do Napoleão original, tinha um problema. A França precisava alimentar suas tropas, mas a manteiga era cara e difícil de armazenar. Então, ele lançou um desafio. Quem inventasse um substituto barato e durável para a manteiga, ganharia uma fortuna. Foi aí que entrou um químico chamado Hippolyte Mesmeriès, que pegou gordura de boi, misturou com leite desnatado e criou um creme que parecia manteiga, mas era muito mais barato. O nome? Margarina, inspirado na palavra grega margaron, que significa pérola, porque ele queria que o produto parecesse tão valioso quanto. Só que o público não gostou muito da ideia. Margarina parecia manteiga, mas não tinha o mesmo gosto, e a textura era estranha. E tem um detalhe importante, ela era branca. Isso mesmo, margarina não era amarela. Como ninguém queria comer um negócio que mais parecia uma pasta de vela, os fabricantes começaram a adicionar corante amarelo para enganar os olhos e fazer parecer manteiga de verdade. Nos Estados Unidos, a treta foi tão séria que, por um tempo, era proibido vender margarina amarela. Os governos estavam protegendo os produtores de manteiga, então margarina só podia ser branca. Quem quisesse a versão amarelada tinha que comprar um sachê de corante separado e misturar em casa. Sim, as pessoas pintavam a margarina manualmente antes de passar no pão. Mas o que realmente fez a margarina decolar foi a Segunda Guerra Mundial. A manteiga ficou escassa e a margarina se tornou a melhor opção para substituir a gordura na alimentação. Depois disso, o mundo se acostumou. E hoje, muita gente nem sabe que ela foi criada para alimentar soldados e baratear custos. Agora, se você achou que um substituto da manteiga ser criado por necessidade já é estranho, espera só até conhecer a história de um dos lanches mais famosos do mundo. No próximo capítulo, vamos falar de um alimento que só existe porque um chefe ficou irritado e decidiu trollar um cliente. Se você acha que comida sempre nasce de uma ideia genial, segura essa. A batata chips foi criada por um chefe irritado que só queria se vingar de um cliente chato. Isso mesmo! Esse snack crocante e viciante não foi planejado. Não foi pensado estrategicamente e, definitivamente, não deveria ter se tornado um dos lanches mais consumidos do mundo. Mas aconteceu. A história se passa em 1853, no elegante Moon's Lake House, um restaurante de luxo em Nova York. O chefe George Crumb era famoso por seus pratos refinados, mas um dia recebeu um cliente insuportável que pediu batatas fritas. Até aí, tudo normal. O problema é que o cliente reclamou que as batatas estavam grossas e moles. Crumb, já sem paciência, fez um novo prato, cortando as batatas um pouco mais finas e fritando novamente. Mas o cliente continuou reclamando. Foi aí que o chefe decidiu se vingar. Pegou a batata, cortou o mais fino possível, fritou até virar uma casquinha dura e jogou muito sal por cima, achando que o cliente ia odiar. Só que o plano saiu pela culatra. O cliente adorou e pediu mais. Assim, sem querer, Crumb criou as primeiras batatas chips. A novidade se espalhou e logo, o restaurante começou a servir chips para todos os clientes. Com o tempo, a ideia virou negócio e no início do século XX, as batatas chips já eram vendidas embaladas. Mas naquela época, elas ainda não tinham aquele toque crocante perfeito, porque a embalagem deixava o ar entrar e amolecia as batatas. Foi só em 1926, quando a empresária Laura Scudder inventou os pacotes selados a vácuo, que as chips se popularizaram de vez. Hoje, as batatas chips movimentam bilhões de dólares no mercado mundial e estão em quase todas as prateleiras de supermercados.
Mas tudo começou porque um cliente era chato demais e um chefe ficou de saco cheio. Agora, se você achou incrível uma comida ser criada por pirraça, espera até conhecer a história do chocolate em pó, que começou com uma função bem diferente do que você imagina. O doce que já foi remédio e dinheiro. Se hoje o chocolate em pó está presente em achocolatados, bolos e sobremesas, já houve um tempo em que ele era considerado um medicamento e até uma forma de dinheiro. Isso mesmo! O chocolate já foi moeda de troca, já foi consumido como um remédio energético e por muito tempo nem era doce. Tudo começou com os maias e astecas, que consumiam o cacau muito antes dos europeus saberem que ele existia. Mas não era o chocolate doce e cremoso que conhecemos hoje. O cacau era moído e misturado com água e especiarias, como pimenta e baunilha, criando uma bebida amarga, espessa e energética. O nome? Chocoat, que significava algo como água amarga. Para os povos indígenas da América Central, essa bebida dava força, aumentava a resistência e era usada em rituais sagrados. Mas o cacau não era apenas um alimento, ele também era moeda de troca. Os astecas pagavam impostos em grãos de cacau, e um punhado deles podia ser usado para comprar comida, roupas ou até mesmo escravos. Para eles, cacau valia mais que ouro. Foi só no século XVI, quando os espanhóis chegaram à América e levaram o cacau para a Europa, que o chocolate começou a mudar. Inicialmente, os europeus odiavam o sabor amargo da bebida dos astecas. Então começaram a misturar açúcar e leite, criando o primeiro chocolate doce da história. Mas, naquela época, o cacau ainda era consumido apenas em bebida, como uma espécie de elixir medicinal. A transformação para o chocolate em pó aconteceu apenas no século XIX, graças a um holandês chamado Koenraad van Houten. Em 1828, ele desenvolveu uma técnica revolucionária para separar a manteiga de cacau do pó, criando um produto mais solúvel e fácil de usar. Esse processo mudou completamente o consumo de chocolate, permitindo a criação de achocolatados e bolos. Logo depois, surgiram empresas como Nestlé e Hershey's, que ajudaram a popularizar o chocolate em pó como um ingrediente essencial na confeitaria. Mas vale lembrar que, até então, ele ainda era considerado um produto de luxo. Foi só com a industrialização do chocolate no século seguinte que ele ficou barato e acessível para todo mundo. Então, da próxima vez que você colocar chocolate em pó no seu leite, ou fizer um bolo, lembre-se de que esse ingrediente já foi usado como dinheiro e até como remédio. Agora, depois de falar de batata chips criadas por pirraça e chocolate que já foi moeda, no próximo capítulo vamos falar de um ingrediente essencial que foi inventado por pura necessidade de sobrevivência. O gás no refrigerante. De experiência científica a sucesso mundial. Se você acha que o refrigerante sempre foi uma bebida criada para o prazer, segura essa. No começo, ele não era nada divertido. A carbonatação, aquele gás que faz tudo borbulhar, foi descoberta por acidente, e no início o objetivo era muito diferente do que você imagina. Nossa história começa no século XVIII, quando um cientista inglês chamado Joseph Priestley resolveu fazer uma experiência maluca. Ele estava estudando gases e percebeu que, ao misturar dióxido de carbono com água, surgia um efeito borbulhante e refrescante. Mas Priestley não criou o refrigerante como conhecemos hoje. Ele acreditava que essa água gaseificada poderia ter benefícios medicinais. O primeiro a realmente explorar o potencial comercial do gás foi Johann Jacob Schweppe, um relojoeiro suíço. Ele aperfeiçoou a técnica de carbonatação e começou a vender água com gás, convencendo as pessoas de que era boa para a saúde. E foi assim que nasceu a famosa marca Schweppes, que ainda existe até hoje. Mas e os refrigerantes doces? Isso veio depois, quando farmacêuticos começaram a adicionar xaropes aromatizados à água com gás para criar tônicos milagrosos. Um dos primeiros foi um tal de Dr. Pepper. Logo depois, em 1886, um farmacêutico de Atlanta chamado John Pemberton criou a Coca-Cola. E, pasme, a intenção original não era vender como uma bebida recreativa, mas como um remédio para dores de cabeça e problemas digestivos. A Coca-Cola original continha extrato de folha de coca, que eram ricas em cafeína. O nome veio justamente dessa combinação. Era vendida em farmácias como um elixir energético, e o gás era visto como um diferencial terapêutico. Mas com o tempo, as pessoas começaram a beber refrigerante apenas pelo sabor e pelo efeito refrescante.
As receitas foram mudando, a folha de coca foi removida da fórmula. E o que antes era vendido como um remédio virou um dos produtos mais consumidos no mundo. Hoje, refrigerantes movimentam bilhões de dólares. Estão em praticamente todos os países e fazem parte da cultura global. Mas é engraçado pensar que tudo isso começou com um cientista curioso, um relojoeiro empreendedor e um farmacêutico tentando vender remédio. Agora que você já sabe que refrigerante começou como um tônico medicinal, vamos viajar ainda mais no tempo e descobrir como as pessoas se alimentavam na Idade Média. E acredite, não era nada fácil viver naquela época. A alimentação na Idade Média. Entre banquetes e fome, se você já achou a vida nesse tempo difícil, a Idade Média era um verdadeiro teste de resistência. As pessoas enfrentavam doenças, guerras, escassez de alimentos e um sistema de classes rígido que determinava o que cada um podia comer. Na Europa medieval, a alimentação dependia da classe social. Os ricos e nobres tinham acesso a uma dieta variada, enquanto os camponeses e os mais pobres sobreviviam com o que a terra oferecia. E muitas vezes, isso significava passar fome. A conservação dos alimentos era um grande desafio, já que não existia refrigeração. E tudo precisava ser curado, seco ou salgado para durar mais tempo. Agora, vamos mergulhar em 3 momentos históricos que mostram como os alimentos da Idade Média influenciaram a nossa alimentação atual. 1. O pão, a base da alimentação. O pão era o alimento mais consumido na Idade Média. Mas não pense que ele era sempre fofinho e saboroso como hoje. A qualidade do pão dependia do dinheiro que você tinha. Os nobres comiam pães brancos, feitos com farinha refinada, enquanto os camponeses comiam pães escuros e pesados, feitos com farinha de centeio ou aveia. Além disso, havia um costume curioso. Em vez de pratos, os banquetes usavam pedaços de pão duro como base para segurar a comida. Esses pedaços, chamados de trenchers, absorviam os molhos e restos das refeições e depois eram descartados ou dados para os mais pobres. 2. O uso excessivo de especiarias. Na Idade Média, a comida não era tão saborosa quanto parece nos filmes. As técnicas de conservação muitas vezes deixavam os alimentos com gosto ruim, especialmente a carne. Para mascarar sabores desagradáveis, as especiarias se tornaram extremamente valiosas. Pimenta, canela, cravo e noz moscada eram trazidas do Oriente e consideradas tão preciosas quanto o ouro. Quem tinha acesso a esses ingredientes mostrava seu status social, e as receitas medievais mais sofisticadas eram repletas de especiarias, muitas vezes usadas em quantidades exageradas. Isso também ajudou a impulsionar o comércio internacional e foi um dos motivos das grandes navegações, já que os europeus queriam rotas comerciais diretas para obter especiarias sem depender de intermediários árabes. 3. A carne e o jejum religioso. A carne era um alimento associado aos nobres e à riqueza. Reis e senhores feudais comiam carnes de caça, como veados e javalis, enquanto os camponeses tinham acesso apenas a carneiros, porcos ou aves menores. Por outro lado, a Igreja Católica impunha dias de jejum, nos quais o consumo de carne era proibido. Em compensação, peixes e frutos do mar eram permitidos, o que impulsionou o comércio de peixes salgados e secos. O bacalhau, por exemplo, se tornou extremamente popular porque podia ser armazenado por longos períodos sem estragar. Esses hábitos alimentares moldaram a forma como consumimos pão, especiarias e carnes até hoje. Muitas das tradições da Idade Média ainda estão presentes na nossa cultura alimentar, mesmo que de forma adaptada. Agora que viajamos pelo tempo, fica claro que a alimentação sempre foi um reflexo da sociedade. Mas o que será que o futuro nos reserva? Se tem uma coisa que a gente aprendeu hoje, é que a comida que chega no nosso prato muitas vezes foi um baita improviso. Um erro de cálculo aqui, uma birra ali, um desafio lançado por Napoleão, e pronto, temos margarina, leite condensado, batata chips e até chocolate em pó. E quem diria que comida na Idade Média era mais uma questão de sobrevivência do que de prazer? A verdade é que a história da gastronomia não foi escrita por chefes meticulosos planejando sabores refinados. Foi construída por gente com fome, gente desesperada e, às vezes, gente muito irritada com clientes chatos. No final das contas, a maioria das inovações alimentares que amamos hoje não foram planejadas para serem amadas. Elas simplesmente aconteceram. E por sorte deram certo. Agora, quando você abrir um pacote de batata chips,
passar margarina no pão ou jogar achocolatado no leite. Lembre-se, essas coisas poderiam nunca ter existido, mas o universo conspirou. Um erro foi cometido e, no fim, o nosso paladar saiu ganhando. Então, da próxima vez que alguém falar que errar é ruim, apenas sorria e diga: se não fossem os erros, a gente não teria brigadeiro nem batata chips. E, sinceramente, o mundo seria um lugar muito mais triste sem eles. Agora me conta, qual dessas histórias te surpreendeu mais? E qual comida você acha que foi um erro que ainda não descobrimos? Quem sabe você não acaba inventando a próxima batata chips da humanidade?